abril de 1825, a imperatriz Dona Maria Leopoldina descobriu que estava grávida pela 7ª vez. Logo, os imperadores solicitaram que contratassem uma ama de leite para o bebê que nasceria em dezembro do mesmo ano. Muitas senhoras são citadas como amas de leite de Dom Pedro II. Nesse vídeo, vamos contar a história de cada uma delas. Mas antes, aproveite o momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim que descobriu sua gravidez, a imperatriz entrou em contato com Monsenhor Miranda, diretor da colônia de Vila de Nova Friburgo, para arranjar uma jovem senhora suíça, solteira ou casada, para amamentar o príncipe ou a princesa que nasceria. A mulher escolhida deveria ser forte, pois naquela época, estar um pouco acima do peso era sinônimo de saúde e vitalidade. No Brasil e na Europa, era costume que as mulheres ricas não amamentassem seus filhos, pois alguns médicos afirmavam que a amamentação prejudicaria a saúde da mãe. Além disso, a mulher perderia sua beleza, pois acreditavam que a amamentação as tornaria mais velhas antes do tempo. A crença popular dizia que o leite de mulheres escravizadas era mais forte e consistente do que o leite de mulheres brancas. E dessa forma, milhares de amas de leite foram contratadas para amamentarem os filhos de seus senhores no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, um bebê não deve ser amamentado por outra mulher que não seja sua mãe, pois essa antiga prática contribuiu para a transmissão de doenças e vírus. Tal costume foi responsável pela morte de milhares de crianças no passado. Hoje em dia, sabemos que o leite materno contém os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança. O leite materno pode salvar a vida dos bebês, protegendo-os de muitas doenças. Vale lembrar que era comum no Brasil as famílias ricas recorrerem ao aluguel de mulheres escravizadas lactantes. Essas mulheres trabalhavam como amas de leite ou mães pretas amamentando e cuidando de bebês brancos. Entretanto, a família imperial optou por contratar uma ama de leite alemã ou suíça. Monsenhor Miranda arranjou 2 senhoras suíças que haviam parido recentemente para serem entrevistadas para o disputado cargo de ama de leite do futuro imperador do Brasil. Para amamentar o nobre bebê, era necessário preencher alguns requisitos, como ter boa saúde, ter boas maneiras, possuir dentes saudáveis e não estar trabalhando na lavoura. Por coincidência, naquele mesmo período havia chegado em Nova Friburgo colonas suíças e alemãs que atendiam exatamente o perfil imposto pelos médicos e pelo casal imperial. As 2 estrangeiras escolhidas aceitaram fazer uma entrevista com o Dr. Jean Bazet para ver qual das 2 ocuparia o cargo no Palácio de São Cristóvão. A primeira chamava-se Annette, filha de um colono suíço chamado João Werner. Sobre a segunda senhora, não sabemos seu nome, apenas que ela era esposa de um homem de sobrenome Kantz. Após a entrevista, as 2 senhoras foram dispensadas. Annette foi dispensada por possuir uma moléstia, e a outra senhora foi considerada incapaz de amamentar pelo Dr. Bazet. A busca por uma mulher que pudesse amamentar o futuro príncipe continuou, e o secretário da Inspeção da Colonização Estrangeira enviou cartas à vila de Nova Friburgo pedindo para encontrarem outras colonas que pudessem amamentar. O caminho da vila de Nova Friburgo até o Palácio de São Cristóvão era muito longo e complicado. Eram mais de 130 quilômetros andando nos lombos de cavalos e mulas, em meio à mata fechada, passando entre rios e cachoeiras. Ainda no final do percurso, era necessário atravessar a Baía de Guanabara de barco. Era uma viagem um tanto quanto perigosa e demorada.
as jovens suíças escolhidas eram levadas pela corte e viam nesse possível emprego uma grande oportunidade. Foi encontrada uma senhora suíça chamada Leonor Frotté, que aceitou ser entrevistada no palácio. Entretanto, durante a viagem até São Cristóvão, uma tragédia aconteceu. O pai de Leonor, que a acompanhava, caiu do barco no sítio da Paciência e morreu afogado. Tal tragédia afetou Leonor psicologicamente, pois ao chegar na corte e ser entrevistada pelos médicos, ela demonstrou uma purgação contínua, a qual fez a jovem senhora ser dispensada. Então, Monsenhor Miranda encontrou mais 3 colonas, chamadas Isabel Faults, Doline Billet e Maria Josefine Gavillet. Segundo o escritor Pedro Cúrio, dentre as 3 senhoras, a escolhida foi Doline Billet, que escreveu aos imperadores: "Acho-me muito honrada em ser escolhida para servir no Palácio Imperial como ama de leite. Porém, tomo a liberdade de informar Vossa Senhoria que desejo muito para meu sossego que meu marido seja admitido no palácio, para cuidar da minha criança com aquele mimo que só pode ter um pai. Portanto, peço a Vossa Senhoria com um grande favor, que queira me dar uma recomendação para me ajudar a alcançar o meu desejo. Sou com todo respeito a humilde criada, Doline Billet." Parece que o pedido de Doline foi negado, pois quem acabou sendo finalmente escolhida como ama de leite do futuro Dom Pedro II foi uma senhora suíça conhecida da família imperial, chamada Marie-Catherine Ecker. Ela já havia amamentado a princesa Paula Mariana em 1823 e engravidou no mesmo período que Dona Leopoldina em 1825. Logo, Dona Leopoldina deu à luz no dia 2 de dezembro de 1825 a um lindo e grande menino batizado como Pedro de Alcântara, que passou a ser amamentado por sua ama de leite. O irmão de leite de Dom Pedro II, filho de Dona Maria Catarina Ecker, nasceu no dia 4 de dezembro de 1825, batizado como Leopoldo Ecker. Provavelmente, recebeu esse nome em homenagem à Imperatriz Leopoldina. Dona Maria Catarina Ecker conseguiu muitos benefícios. Ela passou a morar no Palácio de São Cristóvão e receber uma boa pensão da Casa Imperial por amamentar o nobre bebê descendente da Casa de Bragança. Quando faleceu em 1878, a Suíça entregou aos seus descendentes todas as lembranças que tinha de Dom Pedro II, incluindo o medalhão com mechas de cabelos louras do bebê. Além de Dona Maria Catarina Ecker, outras senhoras também são citadas como amas de leite de Dom Pedro II. Conta a história que embarcaram para o Brasil em 1808 uma família portuguesa proveniente da Ilha da Madeira, de sobrenome Castilho. Dona Maria Francisca de Jesus Castilho e seu esposo Manuel Francisco de Castilho adquiriram uma fazenda no Piauí e passaram a criar gados. Com a morte de Manuel Castilho, a viúva Dona Maria Francisca decidiu se mudar com seus 3 filhos para a capital imperial, o Rio de Janeiro. Na corte carioca, ela fez amizade com Dona Leopoldina. Por coincidência, Dona Maria Francisca estava amamentando seu filho caçula chamado José Francisco de Castilho e a imperatriz estava procurando uma ama de leite. Maria Francisca se ofereceu para amamentar o filho dos imperadores que nasceria em dezembro. O outro irmão de leite de Dom Pedro II foi José Francisco de Castilho. O imperador Dom Pedro I ficou muito comovido com a atitude de Dona Maria Francisca e a presenteou com uma sesmaria. Sesmaria é um lote de terra. A carta que concedia o lote de terra foi lavrada em 7 de maio de 1825, ou seja, 7 meses antes do nascimento do futuro imperador.
As terras dadas por Dom Pedro I eram imensas. Se estendiam desde os sertões de Araraquara até a barranca do rio Tietê, em São Paulo. Dizem que ela amamentou Dom Pedro II após a morte de Dona Leopoldina, e depois se mudou para São Paulo para tomar posse das terras que ganhou do imperador. Naquela época, as mulheres e os homens paulistas usavam a capa preta, vestimenta típica da província. Dona Maria Francisca de Jesus Castilho se mudou para São Paulo posteriormente e lá ficou conhecida como a mulher da capa preta, por conta de sempre usar uma luxuosa capa preta que recebeu provavelmente como presente dos imperadores. Os descendentes de Dona Maria Francisca de Jesus Castilho ficaram conhecidos como os Castilho Capa Preta. Segundo o pesquisador suíço Daniel Jacquerios, uma senhora suíça chamada Marie-Françoise Creton amamentou Dom Pedro II após a morte da imperatriz. O cientista alemão Hermann Buschmaster, que esteve em Nova Friburgo em 1851, também deixou registrado que conheceu uma senhora suíça, esposa de um grande fazendeiro de sobrenome Tuller, que afirmava ter amamentado Dom Pedro II também. Algumas fontes dizem que a imperatriz Dona Maria Leopoldina tentou amamentar o pequeno Dom Pedro de Alcântara em 1825, mas seu leite acabou secando.